TV Artilheiro. O primeiro objetivo conquistado, né, Caio? A gente lutou muito para isso, né? Desde que a gente chegou, era bem claro, principalmente pelo nosso início, né? Nas 9 primeiras rodadas, 12ª, havia uma expectativa muito negativa, né? De todo o contexto, de vocês mesmos da imprensa. Uma expectativa muito negativa também com a minha chegada, porque eu acompanhei, né, os posts de todos vocês aqui quando eu cheguei, da grande maioria, do próprio torcedor, muito desacreditado, né? Hoje tem muitos colegas teus sendo cobrados aí na internet, eu tenho visto, né? Hoje em dia você posta ali, fica 6, 7 meses, né? E agora com a busca do objetivo, vocês são cobrados também, né? Não é só nós treinadores, né? Mas a gente vê assim como um primeiro objetivo, né, realizado, e agora abriu uma outra oportunidade, né? Dentro da dificuldade a gente conseguiu o nosso objetivo. E agora com essa dificuldade já suplantada, né? A gente tem um outro objetivo que é a busca na Sul-Americana, que é uma vaga muito importante para o clube, né? Uma competição internacional, uma colocação entre os 12 principais times do Brasil, seria muito importante também para o clube. Então, um sentimento assim de dever cumprido, mas ainda com serviço que pode ser terminado de maneira melhor ainda, né? Então vamos tentar com tudo esse último jogo contra o Vasco, ganhar a partida que nos garante, né, matematicamente com essa vaga, e se não der para ganhar, pelo menos empatar e dar uma chulhadinha nos outros resultados. Eu perguntei pro Everson, também pro Luiz Otávio, qual foi o momento, claro que os jogadores sempre acreditaram que dava para sair dessa situação, mas qual foi o momento assim principal que disse, não, a gente vai sair. Para você, qual foi esse momento, qual foi o jogo? Ou não teve? Não teve assim um jogo, acho que uma sequência pós-Copa, né? Acho que a sequência pós-Copa e o segundo turno, toda a rodada que ia passando, nós íamos observando, nós estávamos sempre entre os 6, 7 melhores equipes do Brasil, né? Pós-Copa são 25 rodadas, já é um número significativo, né? O segundo turno também. Na verdade, essa campanha de busca de Libertadores no pós-Copa nos mostrava, né, que a gente tinha condições de brigar com a turma lá de cima. E nós tínhamos condições de buscar o nosso objetivo, que era ficar entre os 7, né? 7, 8 pós-Copa, para poder recuperar aquele início muito ruim que nós tivemos, né? Então acho que essa sequência e segundo turno e pós-Copa foram nos mostrando. Teve alguns jogos, claro, emblemáticos, aquela vitória do Flamengo no Maracanã, logo depois a vitória do Corinthians aqui, na sequência, e a vitória do Cruzeiro e a vitória do Atlético Mineiro também na sequência aqui, né? Foram 6 pontos, são 12 pontos aí que eu te falei, contra adversários que a turma lá de baixo dificilmente consegue pontuar, nos locais ainda que foram os jogos, né? Então acho que esses 4 jogos aí podem se considerar bem emblemáticos. Tem alguns também que ficaram, né, um gostinho de quero mais, que foi aquele jogo contra o Santos, o jogo contra o Botafogo, né, o próprio jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Inter em Porto Alegre. Então teve muitos pontos que a gente deixou também no decorrer do caminho, que também são jogos que são marcantes, significativos, porque chegou uma hora que nós estávamos jogando bem, mas não estávamos ganhando, né? E a gente precisava fazer 3 pontos, e acho que essa conscientização dos jogadores é que foi importante, de jogar com a corda esticada e sempre no limite, né? E sempre produzir, sempre estar bem, então acho que isso é o mais importante. Quero aqui invadir aqui essa coletiva, né? Para fazer aqui uma homenagem, mas na verdade uma entrega aqui pro Lisca, da sua carteira de torcedor oficial do Ceará, né? Vitalícia, tá? Vitalícia? Vitalícia. É isso aí. Porque apesar de você ter trabalhado com a gente em menos de 60 jogos, mas você teve talvez nas campanhas mais difíceis e as que pouquíssima gente se acreditaram, pouquíssima gente acreditou, e você demonstrou que é merecedor aqui do nosso reconhecimento, e tá aí a tua carteirinha de sócio do clube para todas as vezes que você, se Deus quiser, aqui com a gente treinando, mas se não for treinando, nos visitando, vai estar seu lugar para assistir nas cadeiras privilegiadas do estádio, tá? Te agradeço muito, né, Robson? A ti, eu sou suspeito a falar do Robson, né? Porque foi o cara que sempre acreditou no meu trabalho, que é o responsável pela minha vinda as 2 vezes pelo Ceará. Se não fosse ele, eu não teria tido essa oportunidade. Eu tenho ele muito mais como um presidente, como um amigo, e até como ele brinca comigo, como um pai, né, dentro do futebol. Apesar de ele não ser muito mais velho que eu, né, ainda não, mas é um cara muito mais, né, rodado, muito mais maduro, já tem uma vida, né, bem desenvolvida na parte profissional, pessoal. E eu estou caminhando nisso e eu considero ele como um pai, assim, por ter me dado essas oportunidades, né? E te agradeço a toda a comunidade do Ceará, e pode ter certeza que eu vou estar lá na arquibancada torcendo depois que eu sair, né? Porque eu acho que ele... Vamos ver se ele abre a mão aí para renovar comigo, né? Ele disse que eu só vou... Como é que é? Só não fico se eu não quiser, né? A responsabilidade então agora é sua. Então eu vou dizer o contrário, eu só não vou ficar se ele não quiser. Um abraço, mas, cara. Olha, obrigado. E eu sei que a Dani não ia
me perdoar se eu não fizesse a carteira dela. Nossa, mãe. Então tá aqui a da Dani, tá certo? Tá aqui a da Giovana e da Antônia. Muito obrigado. Então a cara. família toda é Isso não, Ceará de coração. isso não tem tá? preço, cara. Viu? Obrigado. Ó, Beijão, gurias. Na minha? Lisca doido. Matrícula, pô, tudo matriculado, tudo botar certo. outro nome, não vão acreditar Não que vou, é não vou saber o que não, é. não é ele não. Conseguimos, gurias. As 4 aqui. Esse que é o primeiro da história, que é vitalício, tá? É vitalício. Tá prometido, se a família aumentar, a gente completa. Também, Tá? mas não vai aumentar. É ouro, viu? É ouro. Presidente, como é que surgiu a ideia de fazer aí essa homenagem ao Lisca? Mas é merecedor de essas e tantas outras. Que, inclusive, eu acho que o estádio todo vai fazer uma homenagem muito grande para ele, porque ele merece, né? Quem é torcedor do Ceará, eu acho que o Lisca entrou para a história e está entre os maiores treinadores que já dirigiram esse clube. É difícil você... tem gente que diz assim, rapaz, o raio cai uma vez, não vai cair de novo. Eu digo, não é raio, não é competência. Né? Espero nunca mais precisar desse tipo de serviço, mas sempre dos préstimos dele, de outras maneiras. Mas realmente é um monstro aí, a capacidade, uma inteligência privilegiada, um professor, né, que isso é importante, né? Que ele é mais do que um treinador, é um professor, ensina muito aos atletas. Os atletas que trabalham com ele saem melhor do que entraram. Os veteranos aprendem, os mais jovens se aperfeiçoam. Então, a gente tem que fazer essa homenagem sim. E falar do Lisca, como ele falou, como treinador, todo mundo já sabe, todo mundo conhece. E como pessoa, apesar dele às vezes ser um pouco intenso nas emoções, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e a gente sempre vai estar junto aí. A mesma distância, eventualmente, a gente vai estar junto. Lisca, você ficou emocionado com essa homenagem? Você já recebeu muitas de torcedores, mas no clube o Robson veio aqui pessoalmente, presidente do Ceará, te fazer essa homenagem, Lisca. Fico emocionado, agradeço a ele, né? Agradeço a toda a comunidade do Ceará, em nome da minha família, das minhas filhas. Realmente há uma identificação muito grande, né, com o Ceará e com ele, né, com o Robson, porque foi uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho e no momento mais difícil ele me abriu essa oportunidade. Eu sei que muita gente contestou ele internamente, torcida, a própria imprensa, mas ele abraçou, ele bateu a mão na mesa e falou, não, é o treinador que eu acredito. E nós já fizemos isso uma vez juntos e nós vamos juntos de novo buscar até o final e vamos lutar até o final, né? Então tu tens reconhecimento do presidente do Ceará, de um clube da grandeza do Ceará, a gente vê que vale a pena, né? Todo o esforço, toda uma dedicação, todo um sacrifício de ficar longe da família, de as meninas virem, a Dani vir, a Dani tá aí agora, né? Vale muito a pena e a gente é muito grato ao Ceará por tudo que a gente viveu aqui, ao torcedor do Ceará. Realmente eu tenho recebido muitas homenagens na rua, em casa, já recebi uma série de camisas, de cartazes. Então queria agradecer muito, mandar um beijo pro torcedor do Ceará, porque é de coração. Lisca, como é o nome que está na tua carteira aí de sócio torcedor, Lisca? Lisca doido. Aqui no Ceará não tem, né? É Lisca doido mesmo e é carinhoso e pelo menos todo mundo vai reconhecer, né? Todo mundo vai saber quem é. Obrigado, Lisca. Daqui a pouco eu Lisca doido pelo Ceará. É isso aí. Valeu, obrigado. Lisca, muita gente fala do trabalho do Lisca da parte motivacional, mas a gente sabe que só a motivação, sem a organização dentro de campo, não ganha jogo, não alcança o objetivo. O que é que foi o diferencial, na tua opinião, do teu trabalho, desde que tu chegou e fez esse time reencontrar o bom futebol? O tempo de trabalho, né, Caio? Eu acho que a parada da Copa do Mundo me motivou muito a vir, né? É um tempo maior que uma pré-temporada, na verdade. Vocês acompanharam o Ceará aqui tanto quanto eu, né? Mais próximo, mas eu acompanhando. A pré-temporada foi de 12 dias, né? Se apresentaram dia 2 e já saíram jogando dia 14, né? E essa pré-temporada, intertemporada no meio do ano era de 24 dias. A gente conseguiu introduzir uma série de conceitos, metodologia de treinamento, né? Mudar alguns parâmetros, alguns conceitos que nós estávamos jogando, aperfeiçoar o nosso sistema defensivo, né? Acelerar o nosso ritmo de jogo, uma série de situações que a gente precisava corrigir, né? Reequilibrar o grupo taticamente, procurar algumas funções diferentes para jogadores que não vinham sendo aproveitados e confiança, né? Passar isso no dia a dia, no que tu vai propondo para o jogador, ele se sentindo bem, ele evoluindo, ele se sentindo cada vez melhor. E eu acho que isso é que faz o jogador confiar no trabalho, se motivar, né? Entrar com um time organizado.
E eu acho que esse foi o grande mote, né? A gente acreditar no que está fazendo, os jogadores comprarem a ideia, executarem da melhor maneira possível e investir em si mesmo, né? Para melhorar, evoluir, e foi isso que nós fizemos. Lisca, em relação à tua permanência, o Antero está perguntando aqui, está muito próximo, o Robson disse que segunda-feira você senta com ele, depois do jogo, é claro, depois do campeonato, está próximo ou está longe de renovar o Lisca com o Ceará? Não, está próximo, né? Tem uma ideia. Já tinha eu e o Robson, já tínhamos conversado, a gente só não quis externar para vocês pela competição, né? E combinamos de fazer essa reunião final pós o jogo. Não fizemos nenhuma avaliação assim de plantel. Ele, obviamente, o Marcelo já tem as ideias deles, eu também tenho a minha ideia, né? Mas para não atrapalhar o trabalho, não desfocar, até porque tem jogadores que ficam, tem jogadores que saem, eu não queria ter isso antes de terminar o trabalho, sabe? Até para não mexer no meu critério de escalação do time, que é um critério por meritocracia, por produção no dia a dia, no treinamento, né? Vocês acompanharam isso, eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho rabo preso com empresário nenhum. Então, aqui no Ceará me permite isso, né? Que eu possa escalar quem eu acho que está nas melhores condições, a diretoria me dá essa liberdade. E isso ajuda muito também no ambiente, né? Então, foi isso que a gente conversou. Nós já conversamos ontem também, e a gente conversa quase que todos os dias, eu e o Robson, né? Quase, pelo menos uma vez por semana a gente sai para almoçar junto, para falar mais aí, né? Diretamente, olho no olho. Então, essa relação que eu tenho com ele, assim, é muito difícil você ter como presidente de outro clube, né? E isso pesa muito na hora de a gente definir o nosso futuro, né? E aqui eu sou respeitado, tenho espaço, então não adianta daqui a pouco um time, super, mas se você for analisar, né, as condições que estão, a estrutura. Então nós vamos conversar segunda, tem uma intenção dele, tem uma intenção minha. Então, acho que não vai ser muito difícil, não. Deixa eu perguntar aqui, para dar sequência aqui, o jogo contra o Vasco, o que representa para o Ceará, o que representa para o Ceará do técnico Lisca? Você não gosta que fale do Ceará do Lisca, do técnico Lisca? Decisão para nós, né? Decisão, um jogo importantíssimo, um jogo que pode nos elevar a um patamar também internacional, né? Que seria muito legal você sair lá da última colocação bem desacreditado, entrar na 12ª colocação. Eu acho que o Everson e o Edinho estavam comentando comigo que foi a melhor colocação que o Ceará já teve, né, num pontos corridos, que é 12º também, eles estão motivados por isso também, né? Tem a questão financeira também, né, que há um prêmio para permanência, há um prêmio maior ainda se busca a vaga na Sul-Americana, sempre é legal para os jogadores, né, para os profissionais também, né? Há a questão do campeonato também, nós ficamos muito tempo na zona de rebaixamento, quase toda a competição, e sabemos bem qual é o sentimento de estar ali, e como nós esperaríamos que os times que fossem jogar na última rodada jogassem, né? Com profissionalismo, com atitude, buscando a vitória. Então nós temos que ter atenção também no campeonato, né? Tem muitos times aí dependendo, Chapecoense, Sport, o próprio Vasco, Fluminense, América, acho que são esses, né? São 5 brigando ali para 2 caírem e 3 não caírem, né? O pessoal do Sport, o Milton já me ligou, né? O treinador, a gente é amigo. E eu falei, Milton, nós vamos com tudo, cara, nós temos nossos objetivos, né? E nós vamos buscar essa vitória, independente da situação do Vasco, com muito respeito também ao Vasco, que é uma instituição gigante, né? E tem um foco muito grande também, porque o jogo pode acarretar um rebaixamento deles, ou até não, mesmo com empate, eles não caem. E até mesmo perdendo, pode ser que eles também fiquem na Série A. Então, graças a Deus que a gente saiu desse rolo aí na última rodada, né? Eu tenho visto muito cálculo para lá, cálculo para cá, e a gente está fora desses cálculos, né? E o nosso cálculo agora não é na pressão, é para cima, né? A gente sempre jogou dentro de uma dificuldade para aproveitar a oportunidade. E agora a gente vai jogar com uma grande oportunidade, né, para aproveitá-la, mas sem aquela pressão. Então vamos ver como que nós vamos se portar com isso também, né? O time fez uma bela semana de treinamento, intensidade alta e volume mais baixo. Tiramos um pouco a carga na musculação também, então o time está levinho, né? O time está muito motivado, então acho que vai ser um grande jogo. O Thiago não treinou hoje mais uma vez, ontem não deu para a gente observar que foi fechado, não deve jogar, dificilmente, pelo que eu te conheço, não deve jogar. Não. E o substituto do Leandro, você já definiu, Lisca? Não, ainda não, né? Trabalhei algumas alternativas, né? Algumas situações táticas ali, também em cima do que eu vi do time do Vasco, né? Que mudou muito, eu achei muito melhor do que foi em relação ao que jogou contra nós, né? O Galhardo e o Max por dentro ali, é uma dupla que se encaixou bem. Eu falei isso pro Galhardo no jogo lá, né? Como é que tu não tá jogando nesse time, cara? Pelo amor... E ele disse, cara, estão me botando fora de função, né? E depois que ele introduziu o Galhardo, cresceu muito, né? O Kelvin do lado, o Pikachu tá fora. Ali tá uma dúvida, né? O que ele vai fazer ali, né? Se ele vai usar o Rios, que é mais ofensivo, o Marrone, ou pode botar uma linha de 3, introduzindo o nosso menino, o Raul da base aqui, né? A linha de 4 atrás tem o Luiz Gustavo, né, de um lado. O Maranhão deve jogar improvisado do outro, porque eles já perderam o Ramon, né, de uma lesão. Perderam agora o Henrique também, né, nesse último jogo. E a dupla de defesa é muito experiente, né?
como é que é o nome dele? Eu sempre me esqueço dele. É o Warley, não. Werley, né? O Werley, que eu conheço lá dos tempos do Grêmio, né? Muito experiente, muito bom na bola aérea. E o Castan, né? Que é um cara muito bom também, né? Então o Vasco vem também motivado, já estão aí desde ontem, né? Eu tive a oportunidade de cruzar o PC na cidade ontem, que é um amigo, né? O PC Guzmão. Eles saíram de lá um pouco também por causa da pressão, da torcida, né? Então vai ser um jogaço, né? O Vasco com os objetivos deles, nós com os nossos e casa cheia, 60 mil pessoas, o torcedor feliz, alegre, mas também louco para comemorar mais um objetivo, né? E já que essa oportunidade apareceu, não vai ser todo dia que nós vamos ter a oportunidade de jogar contra o Vasco, Castelão cheio, nós já com o objetivo, primeiro objetivo alcançado, nosso torcedor feliz, né? Um jogo com essa dimensão, num fechamento de campeonato, então já que apareceu a oportunidade, vamos saber aproveitar. Obrigado, Lisca. O técnico Lisca Matheus. TV Artilheiro.